que um líder chega nesse desapego do ego de aprender a treinar pessoas? Pode respirar. Olha a resposta de milhões, hein? Como líder, algumas dicas, porque eu tenho certeza que você treina vários líderes para isso. Eu tenho certeza que chega coach com o ego lá em cima, que você tem que falar assim, meu amigo, se você não aprender a treinar a sua equipe e deixar ela brilhar, você não vai nem subir. Porque é sobre isso. Eu tenho gente hoje que eu falo, cara, essa pessoa não entendeu que se ele não fizer o chefe dele, e não sou nem eu, é gente debaixo de mim. Se ele não fizer o chefe dele brilhar, ele não vai subir. Porque ele, inclusive, se queima na equipe. E com o cliente, porque fica aquela coisa, né? A pessoa tá querendo parecer demais. O que você faz com esses coaches? Então, você sabe que eu tenho vários clientes nesse lugar, né? Que eu chamo esse lugar que a gente se coloca, né? E aí eu tenho 2 cases para isso, específicos. Um caso, um diretor e uma BP de uma empresa me ligaram para fazer um trabalho com um gestor. E esse gestor é um cara que está sendo cotado para um próximo cargo, né? Para um cargo de diretoria. Porém, ele acha que ele é bem melhor do que ele de fato é. Né? E aí eles estavam querendo me contratar para que eu contasse isso para ele. E aí eu falei, olha, a pessoa que vai contar isso para ele não sou eu. Porque eu não sou a pessoa que convive com ele, né? Eu não sou a pessoa que tem autoridade e confiança dele. E legitimidade, né? Para dizer para ele isso. Eu posso ajudá-lo a lidar com isso quando vocês disserem isso para ele. Porque o que acontece, Dani? Esse lugar que a gente se coloca, ele tá num negócio chamado eu cego. Né? Da tal da janela de Johari lá. Então, nesse eu cego, nessa ausência de percepção... Janela de Johari explica para quem está ouvindo a gente. A janela de Johari é uma técnica, né? Foi inventada por 2 psicólogos. Inventada é ótimo. Foi criada por 2 psicólogos. E eles cruzam o que é conhecido pelo outro com o que é conhecido por nós mesmos, né? Então, tem um eu que eles chamam de público, que é conhecido por você e é conhecido por mim. Tem um eu que é secreto, que é desconhecido por você, mas é conhecido por mim. Né? São os meus segredos. Tem um eu que é desconhecido, que nem eu nem você sabemos, né? A meu respeito. Eu só vou saber se eu experimentar alguma coisa que me provoque lidar, novidade, uma nova experiência e tal. Por isso, viver coisas novas é tão importante, porque a gente não tem ideia do que a gente não sabe. Né? E tem o eu que é o eu cego, que é o que o outro sabe, mas eu não percebo. Aí é o drama. Por quê? Esses são os feedbacks mais difíceis de serem dados. Quando eu chego para você e te dou um feedback que você não acredita nele, que você não o percebe, é muito difícil para você receber. Que era o caso desse... Que era o caso desse potencial cliente. Possível coach, né? E eu tenho... E aí, enfim, eu falei para eles, pessoal, mas a gente estava te procurando exatamente para isso. Eu falei, pessoal, não é assim que funciona. E eu acho que não é assim que vocês devem conduzir com uma pessoa que você quer formar para uma futura direção. Você precisa ensinar para ela, inclusive, a dizer as verdades que precisam ser ditas. As conversas difíceis. E tem um outro caso, que é o caso de uma pessoa que eu realmente fui contratada para atender, né? Que eu fui... a gente fechou realmente o processo, né? E essa pessoa é uma pessoa muito, muito... arrogante. E ela é uma pessoa que ela acredita que ela é autossuficiente, ela tem plena consciência e ela virou para mim na primeira sessão e falou assim, sabe uma pessoa que eu admiro? A presidente de uma empresa, não posso dizer aqui, né? A presidente X de uma empresa X que falou o seguinte, perguntaram para ela, pessoas ou resultados? E ela falou, resultados é óbvio, pessoas a gente troca. Nossa. E ela começou a conversa comigo assim. E aí eu falei para ela, beleza, vamos pensar um pouco na sua história. Nesse momento, o que eu acho que é legal, Dani? A pessoa olhar para a história dela. E a gente tentar identificar nessa história momentos em que esse ser assim provavelmente deixaram ela bastante sozinha. Essa pessoa, em específico, é uma pessoa bastante sozinha. Ela não tem muitos amigos, ela não tem a equipe a favor dela. Inclusive, a equipe, com muita frequência, faz um motinzinho para ver se tiram ela. E Ou tal. seja, ela está justificando essa solidão para ela mesma. Exatamente. Então, nesse processo, né, eu vou trabalhando a consciência. Porque a pessoa precisa tomar consciência de que essa escolha tem uma consequência que não vai ser a melhor. Então, escolha
escolher se manter nesse lugar onde eu sou melhor, eu sou autossuficiente. Eu não preciso do time. Não preciso do time. Inclusive, uso eu o tempo inteiro, né? Eu fiz, eu aquilo, não foi o time, não fomos nós que fizemos. Então, se manter nesse lugar vai trazer para ela consequências, né? Então, o primeiro passo é buscar situações, evidências que tragam para ela uma conscientização. Porque a maior dificuldade é a conscientização. Por isso que feedback do eu cego, eu brinco com os meus clientes. Você precisa tirar foto e mostrar. Porque a pessoa não acredita, mesmo com a foto. Né? Eu vivi uma experiência dessa uma vez, do eu cego, quando eu era a long time ago. E aí, Dani, eu estava nas lojas americanas, saindo das lojas americanas, aqueles negocinhos querendo, me leva, né? E aí eu peguei um Kinder Ovo. E quando eu saí com esse Kinder Ovo na mão, porque eu ia comer o Kinder Ovo, eu encontrei um grande amigo meu. E ele olhou pra mim, olhou pro Kinder Ovo, olhou pra mim. Eu falei, você aceita, né? E ele, sim, pegou meu Kinder Ovo, abriu o Kinder Ovo e ia me dar a metadinha do Kinder Ovo. Aí eu falei, não, pode comer. Tranquilo, não queria não. Imagina. Tô de dieta. Aí eu peguei, ele tá lá assim, e a gente conversando. E ele tentando montar o brinquedinho do Kinder Ovo. É real essa história? Essa história é real. Essa história é minha, de um feedback do eu cego. Eu achei aí, que era Dani, brincadeira. eu peguei o brinquedinho da mão dele, pá, montei, devolvi pra ele e continuei falando. Ele olhou pra mim e falou, Marta, você viu o que você fez? Falei, não. Parei, olhei, Americanas lá em Uberlândia, né, que eu morava, ela era numa praça bem grande, bem movimentada, era comum ter assaltozinho e tal. Eu olhei pro lado e falei, não. Aí ele, você não viu o que você fez? Falei, não. Você tá brincando comigo. Eu falei, o que eu fiz? Que bosta é essa? Né? Desculpa, gente. Olha, criança, tirem as crianças da sala. Da sala, revelações. Aí eu falei, ele olhou pra mim e falou assim, você me deu o Kinder Ovo? Eu falei, dei, né? Infelizmente. Dei. Aí ele Não falou, soube dizer não. Não soube dizer não. Aí ele falou, o brinquedinho era meu? Eu falei, era, né? Porque eu te dei o Kinder Ovo. Aí ele falou, você viu que você tomou o Kinder Ovo da minha mão, montou o Kinder Ovo como se eu fosse um idiota, me devolveu e me ignorou? Eu falei, cara, não vi. Ele falou, Marta, eu vou aproveitar para te dizer uma coisa. Você me faz sentir muito inferiorizado. Dani, quando ele falou isso pra mim, eu parei de brincar. Lembra aquela cena do Batman? Tipo, nossa, né? Aí eu falei, cara, você vai me dar um feedback em frente a Americanas? Qual que é o problema aqui? Compra uma aguinha pra mim primeiro, né? Tipo, aí eu falei, a gente muito amigo, somos muito amigos, e naquela época nós já éramos amigos há uns 10 anos. E aí ele falou, sim, porque tudo você sabe, tudo você faz rápido, tudo você tem uma resposta, e poxa, é difícil conviver contigo. Aí você eu falou, falei, também você é meu amigo te amo. por quê? Né? Tipo, Também te amo. Né? Aí eu olhei e falei, cara, puxa, desculpa, né? Eu vou pensar sobre isso e tal. E o meu carro tá no estacionamento, tá fechando, eu preciso ir embora. Entrei no meu carro, a lágrima descia e tal, cheguei em casa, meu marido, o que foi? Falei, encontrei fulano no Americanas, ele me falou isso. Meu Deus, né? Você acha? E o meu marido, sim. Aí eu falei, pega o seu travesseiro, né? Vai dormir na sala, eu preciso ficar sozinha essa noite. E aí, Dani, eu conto isso muito engraçado, né? Pra mim virou piada depois, mas na época deve ter foi doído. Muito doído. Nossa, trator em cima da gente. O primeiro momento do eu cego, do feedback do eu cego, dessa consciência que a gente tá falando dessa pessoa, né, que não se percebe, é exatamente a negação. Total, imagina. E aí eu entrei em negação. Falei, imagina, eu sou assim porque eu estudo muito, porque eu me dedico, porque eu sou esforçada, porque eu trabalhava horrores já. E aí eu fui, né? Entrei na justificativa, entrei, fui percebendo. Eu fiquei, assim, dias lidando com esse feedback. Até que eu procurei por ele de novo. E aí eu falei, cara, a gente precisa conversar, porque você abriu uma porta dentro de mim que eu não tô conseguindo lidar e eu preciso entender. E aí a gente teve uma conversa, assim, bem difícil. Mas aquilo pra mim foi muito importante, porque eu achava que eu era esforçada, dedicada, veloz, muito boa de resultado e tal. Você encarava aquilo como algo... Você viu o lado positivo só, você não via a sombra, né? Eu não vi o lado negro da força, né?